Fala, YouTube! Finalmente eu consegui um tempo para aparecer por aqui. Eu imaginei que esse fim de ano realmente não ia dar. Mas assim, nada que 1 ou 2 noites de sono sem dormir, sabe? Focando ali no trabalho e nos estudos não resolvam. Então finalmente eu consegui um tempo aqui pra gente desenvolver isso aí. E hoje a gente vai falar da análise SWOT. Afinal, o que ela é e como que ela funciona na prática? Você já parou para pensar como que um administrador usa essa ferramenta? E qual que você acha que deve ser a periodicidade de uso dela? Quer dizer, eu devo fazer uma análise SWOT mensal, anual, semestral? Como que funciona? Eu vou dar um exemplo, inclusive no final do vídeo, então fica até o final. Que, assim, essa análise me ajudou demais a conta. Ela vai me fazer economizar muita grana nos próximos anos, exatamente por causa dela. Eu vou explicar exatamente como que foi, como que eu desenvolvi a análise e como que eu cheguei numa conclusão show de bola para minha empresa. Gostou do tema, né? Então vem comigo. A análise SWOT. Mas, afinal, o que ela é? Em português, a gente pode chamar ela de FOFA, que seriam as forças, oportunidades, as fraquezas e as ameaças. É muito importante a gente saber essa diferença, porque normalmente a ideia principal é você pegar as suas forças para você aproveitar as oportunidades que tem no mercado, enquanto você fica de olho e mitiga suas fraquezas, impedindo que elas possam gerar ameaças, né? Impedindo que as ameaças presentes no mercado atuam diretamente naquelas fraquezas para impedir o seu crescimento ou atrapalhar o desenvolvimento da sua organização. Então a gente pode separar ela em 2 grandes vertentes, né? A análise interna, que vai pegar ali as forças e as fraquezas da empresa, e a análise externa, que vai analisar o mercado, procurando oportunidades e ameaças. Show de bola! Mas o que é uma força? Como que eu sei que a minha organização possui uma força? Bem, se você tem uma organização, por exemplo, nos moldes de uma startup, você pode falar que o domínio tecnológico é sim uma das suas forças. Se você tem uma diretoria engajada, que é o pessoal que estuda muito, está sempre por dentro, caminha livremente por entre grandes ciclos da sociedade, você pode dizer que os contatos são uma força da sua organização. Se você tem um time que é muito engajado, que foi criado uma cultura de ajuda mútua, de cooperação, isso também pode ser considerado uma força, né? Pensa só, uma força pode ser desde recursos que a empresa tem, recursos tecnológicos, recursos de maquinários, né? Você pode ter ali um recurso, uma máquina cara que te proporciona produtividade elevada com baixo custo, que é considerado também uma força. E às vezes esse tipo de força que você tem vai te possibilitar a alcançar oportunidades que o mercado externo tem. Por exemplo, às vezes você descobre que o mercado tem uma empresa grande, perdeu o seu maior fornecedor de determinado insumo. Se você tem equipamentos, maquinários para conseguir produzir, para atender essa empresa, isso vai ser uma baita de uma oportunidade para você. Percebeu? Olha, você comparou uma força que é do seu contexto interno para aproveitar uma oportunidade que é do contexto externo. Interessante demais, né? É assim que você executa a administração. E é por isso que a administração tem que ter esse caráter tão generalista, né? A gente sabe que os administradores estudam a geografia, geopolítica, financeiro, economia, matemática financeira no caso, né? Até português a gente estuda um pouco de tudo, né? O pessoal fala que os administradores são pessoas que não decidiram em qual outro curso quer ter, mas eu contraponho esse argumento com outro. Normalmente, quando uma pessoa dá certo na vida, por exemplo, um médico cria uma clínica, ele acaba indo lá fazendo um MBA ou então um mestrado em administração para aprender ali a tomar conta da casa. Ou isso, ou ele contrata um administrador para vir resolver as coisas. Interessante, né? Você gostou desse argumento? Então deixa eu te falar um negócio. Já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha com o máximo de pessoas que você entende que faz administração e que acha que esse tipo de conteúdo possa fazer sentido. Agora, se você conhece um empresário que
apesar de não fazer administração, ele tá ali tentando gerir seu negócio, levando uma retada pra cara e tipo assim, tropeçando e levantando, manda esse vídeo, manda esse canal pra ele, porque aqui, principalmente no pilar do profissional, a gente vai falar muita coisa legal sobre esse tipo de coisa. Pois muito bem, a gente falou das forças e das oportunidades do mercado. Agora a gente vai falar um pouco das fraquezas e contrapor com as ameaças do mercado. Então, de novo, uma análise interna para comparar com uma análise externa. Uma fraqueza pode ser várias coisas. Por exemplo, se sua empresa ela não obedece completamente à lei trabalhista, ela sabe que uma fraqueza dela é um passivo trabalhista que ela possa vir a ter no futuro. Natural. Por exemplo, se você tem um maquinário velho que pode dar problema a qualquer momento, ou então se você tem um carro que você não faz manutenção, é uma fraqueza, porque você sabe que aquele equipamento pode dar problema. Mas isso não é só referente aos recursos da empresa, aos recursos tangíveis da empresa. Por exemplo, uma empresa ela pode ter sido alvo de ou uma investigação governamental, ou talvez alguma tragédia. A gente sabe aí essa tragédia que teve na Vale com Brumadinho. Isso arranha muito a imagem da empresa. E isso, claro, se traduz como uma fraqueza da organização. Não quer dizer que uma fraqueza é uma coisa perene, no sentido de ser para sempre, sabe? Uma fraqueza ela pode sim ser mitigada e em alguns casos ela pode ser superada. E como eu disse nesse vídeo daqui, eu acho que o vídeo fica aqui. Nesse vídeo daqui, uma fraqueza pode inclusive ser transformada em uma força. Mas ali você vai precisar fazer um planejamento, e isso é um contexto para um outro vídeo, certo? Agora, enquanto às ameaças, vamos supor que você tem uma organização e essa organização naturalmente deve obedecer um conjunto de leis, principalmente aqui no Brasil. Vixe, aqui a gente tem que obedecer uma biblioteca de leis para a gente operar perfeitamente, vamos dizer assim, completamente aderente a todos os órgãos regulamentares. Então é complicado, mas assim, a gente vai seguindo o barco. Então, imagina que uma dessas leis muda e com isso ela passa a exigir alguns controles ou alguns profissionais que precisam integrar a sua equipe produtiva para que você atenda o serviço que você faz atualmente. E às vezes um profissional desse tem um custo muito elevado. Dependendo do tamanho da sua empresa, você não vai conseguir fazer isso, certo? Então, essa mudança na lei pode ser considerada uma ameaça para o seu negócio. Note que nesse caso, não há muito o que fazer. Se você é uma empresa principalmente pequena, você não tem força para fazer lobby ou qualquer coisa do tipo que impeça de uma legislação passar ou não. Você fica à mercê do Estado. Mas o fato de você identificar essa ameaça já pode te preparar para isso. Eu conheço um cara que ele tem uma empresa. Eu não vou citar exatamente que tipo de empresa que é, porque vai ficar fácil de identificar quem que ele é. Mas ele tem uma empresa que trabalhava em uma parte muito específica. Só que a legislação que rege esse tipo de atividade mudou completamente e esse tipo de atividade simplesmente parou de existir. Ele teve que se virar para conseguir se reinventar para sua empresa simplesmente não quebrar, no caso. E ele fez, até onde eu sei, isso muito bem e continua trabalhando, mas porque ele tem uma capacidade muito boa para analisar o cenário e para se adaptar. E é claro que a flexibilidade nesse campo é meio que fundamental, certo? Então você precisa estar antecipando esses tipos de movimento para conseguir se antecipar, antecipando para conseguir se antecipar, mas você precisa estudar esse tipo de movimento para conseguir antes traçar um plano para mitigar essa ameaça ou mesmo contornar essa ameaça. Agora, voltando para uma fraqueza, você sabia que um recurso intangível também pode ser uma fraqueza da sua empresa? Por exemplo, a cultura organizacional. Se você tiver uma cultura tóxica que não consegue extrair o melhor das pessoas, que não consegue contribuir para aquelas pessoas de bem, que quer produzir acima da média para te ajudar, e você não tiver condição de punir também com mecanismos bem definidos aquelas pessoas que não estão bem alinhadas com seus objetivos organizacionais, você pode criar um ambiente tóxico que sem querer você premia o mau comportamento, e isso pode fazer a sua empresa se auto-sabotar. Eu acho que ficou meio redundante, mas vocês conseguem entender. Então, a fraqueza, ela não é só referente a
objetos, sabe? A recursos tangíveis, mas também a recursos intangíveis, como foi a imagem que a gente falou mais cedo e como foi o caso que eu citei agora, da cultura organizacional. Então, às vezes, a sua empresa tem esse quê essa fraqueza. Vamos supor que a sua empresa foi processada por tratar mal os empregados. Você tem um chefe tóxico que abusa dos seus colaboradores. E vamos supor que esse pedaço da cultura organizacional passa a externar a organização. Ou seja, todos os clientes passam a entender que você atua desse jeito, que essa organização atua desse jeito. Você acha que existe chance de algum cliente parar de trabalhar com você? Não só existe, como já aconteceu várias vezes aí. A gente está cansado de ver empresas, não empresas, até blogueiros que fazem algum desacerto na internet e perdem contratos, e perdem patrocínios, e perdem número de seguidores. Então, às vezes é uma fraqueza que você tem, que se você externar ela te danifica muito a sua reputação. E isso também precisa ser controlado. Agora, existem inúmeras maneiras de você conseguir aproveitar suas forças, aproveitar as oportunidades, mitigar as fraquezas e evitar as ameaças do mercado. Muitas. Inclusive, se vocês querem vídeos falando só disso, comenta aqui no comentário e eu vou respondendo e a gente vai se falando. Mas tem muita coisa boa. Uma das ferramentas que pode te ajudar nisso é o 5W2H. Que você identifica uma força, fala como que você vai maximizar ela, identifica uma oportunidade, fala todos os passos que você vai fazer para você conseguir aproveitar ela, uma fraqueza, como que você vai mitigar ela para conseguir eliminar, ou se não tem como eliminar, reduzir o máximo dos seus efeitos negativos, e as ameaças também, como que você vai fazer para fugir delas ou neutralizar elas, ou quem sabe trazê-las para o seu lado, sabe? Conhece aquele ditado? Se não pode vencer, junte-se a ele. Então, tem ferramentas que pode te fazer seguir por esse caminho também. Agora, finalmente, a gente vai falar das últimas duas coisas que ficaram faltando, né? A primeira é qual que é a periodicidade que eu devo fazer a análise SWOT? E a segunda é eu contar um caso que aconteceu comigo bem interessante. Bem, a periodicidade eu acredito que é a todo momento. Você não espera até determinado ponto para você fazer uma análise SWOT. Você faz ela passivamente toda hora. Se você analisa uma fraqueza na sua organização, então se você identifica uma oportunidade, você não vai falar assim, vixe, espera aí que eu vou tratar isso só lá na minha reunião de gerência, que eu vou fazer a análise SWOT e fazer a análise crítica dela e discutir com os demais membros da diretoria, enfim. Não, você faz isso a todo momento. Na verdade, essa análise, qualquer uma de várias outras ferramentas que a administração nos dá, é um norte. Você consegue fazer ela meio que simultaneamente quando você acostuma com ela, entendeu? Por exemplo, se você analisa ali uma oportunidade no mercado, você já vai tratar ela, fazer, olha, para pegar ela eu preciso comprar esse equipamento, eu consigo contratar esse tipo de gente e tal. E é claro que você pode ali trabalhar ela mais a fundo nas próximas reuniões, mas de repente é algo tão pontual e tão estreito no corte temporal ali, que se você não aproveitar ali no momento certo, você perdeu a oportunidade para sempre, já era. Outra pessoa foi lá e aproveitou. Então você tem que ficar de olho. A análise SWOT tem que ser feita passivamente, todo o tempo. Aí eu, pelo menos, gosto de fazer uma vez por mês um memorando dessa análise SWOT, né? Eu escrevo tudo que eu analisei. E todo mês eu faço uma análise crítica através dessa análise SWOT. E às vezes faço um 5W2H para definir o que eu vou fazer. Aí é só controlar, e controlar são uma das coisas que nós administradores sabemos fazer bem. Agora, finalmente, eu vou contar para vocês a situação que aconteceu comigo, que, assim, me ajudou muito essa análise SWOT. Como eu falo para vocês, como eu falei mais cedo no caso, a análise SWOT ela deve ser feita passivamente, né? Vai passando o tempo, você vai fazendo, né? Você vai analisando a sua realidade com esse viés o tempo inteiro. E eu fiquei sabendo que o Paulo Guedes ele estava querendo aproveitar, estava querendo aprovar uma medida que aumentaria muito a carga tributária de empresas de serviço. E assim, a gente aqui paga muito imposto já, assim, muito mesmo. E se a gente aumentasse a carga tributária, a gente ia reduzir a nossa margem de lucro a quase zero. Então eu analisei isso e falei, poxa, é uma ameaça. Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso bater no ombro do Guedes e falar assim, ô PG, você é liberal, cara, que história é essa de aumentar o tributo?
Não, eu não posso fazer isso. Então, o que dá para fazer é tentar ver se eu consigo readequar meu time para modificar o tipo de atividade que a gente faz para não cair dentro desse grupo de atividades que vão aumentar os tributos. Você conseguiu entender? No meu caso, eu analisei isso e falei, poxa, deixa eu analisar aqui os índices, os KNIs, que são as atividades que eu posso exercitar, que são bem compatíveis com o que eu executo de fato hoje em dia. E eu achei algumas exatamente como eu preferia, que não são considerados as consultorias que o Guedes queria aumentar. Daí a gente está mudando o nosso objeto social agora no fim do ano, e assim, isso vai reduzir bastante a nossa carga tributária. Além da gente se defender dessa possível ameaça, né, da aprovação dessa lei, a gente vai conseguir modificar para reduzir a quantidade de imposto que a gente paga. Então, dá só uma olhada como que é proveitosa a análise SWOT passiva o tempo inteiro. E além disso, ganhei altos bônus. Por exemplo, mudando isso, eu vou conseguir optar pelo Simples Nacional. E optando pelo Simples Nacional, os investimentos que eu faço na minha pessoa jurídica, eles vão ser meio que isentos de vários outros tipos de impostos que tem sobre o rendimento, sabe? Vai ser semelhante, pelo que meu contador disse, pelo menos, ao que você paga como pessoa física. Então, show de bola. Em uma vezada só, eu consegui melhorar vários campos ao mesmo tempo. Falei demais, mas por hoje é isso, prometo. Se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo, clicar no curtir e mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que você gosta. Me ajuda a fazer mais esse tipo de conteúdo, vai? Além disso, também navegue à vontade para esses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que com certeza você vai achar muita coisa legal lá, hein? Até mais!